Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas já declaro um dia abençoado aí na sua semana, que você possa sentir o amor do Senhor a cada momento, a paz que excede todo entendimento e que você possa vê-lo em cada detalhe do seu dia. Porque Ele te ama, Ele te chama pelo nome, Ele te conhece desde antes mesmo do ventre da sua mãe. Ele já te conhece e te chama pelo nome, amém? Hoje nós vamos ler o capítulo de número 22, Lucas 22. Se você não assistiu ainda os outros capítulos, volta na playlist, você vai conseguir ver, tudo tem sido um tempo abençoado. E só 15, 20 minutinhos aí do seu dia, você vai ler o capítulo, o livro de Lucas rapidinho. Então vale muito a pena estar em contato com a palavra do Senhor, que tem sido uma bênção. Amém? Antes de começar, vamos orar? Pai, obrigada, Jesus. Obrigado por mais um dia, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom o tempo todo, Paizinho. Nós te agradecemos, Senhor, por termos acordado, por termos essa oportunidade de estarmos lendo a Bíblia aqui mais um dia. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos celular, temos televisão, nós temos internet, nós temos a Bíblia em papel, porque sabemos que em muitos países é proibido, papai. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aprendendo de ti, Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa que às vezes nós não nos posicionamos como devemos nos posicionar, como assim o Senhor nos chama. Então perdoa, Pai. Perdoa que somos falhos, perdoa os que somos maus, Pai, que nós sabemos que tudo que tem de bom em nós é o do Senhor, vem de ti, Senhor, porque nós somos ruins, papai. Sonda, Pai, em nós para ver se há algo mal, se existe algo que não te agrada, papai. Nos mostre, Senhor, nos molda e cura, Pai. Cura todas as nossas feridas, as nossas mazelas, que o Senhor possa nos libertar, quebrar correntes, em nome de Jesus. Que o Senhor fale conosco no dia de hoje, através da Tua palavra. Que o Senhor possa limpar os nossos olhos, os nossos ouvidos, alinhar os nossos corações com o teu coração, os nossos sonhos com os teus sonhos, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Nos dê sabedoria, que o Espírito Santo possa nos guiar nessa palavra de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos doze discípulos. Judas traiu Jesus. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhe entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Então aqui, Jesus, ele viu um dos seus discípulos que caminhou com ele, que lhe ensinou, que repartiu o pão na mesa. Jesus viu ele traindo. Ele foi vendido por um dos seus discípulos. Imagine quão grande é a dor. Nós passamos por isso também, mas nós possamos saber que Jesus também passou e que ele entende o que a gente passa. E ele fala na Bíblia que é pra gente perdoar por 70 vezes 7. Então, que você possa perdoar aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que te magoou, porque isso faz mal para você, te aprisiona. Então, libere o perdão. Perdoe aquela pessoa que vem aí na sua mente nesse exato momento. E peça, Espírito Santo, me ajuda a perdoar. O perdão é uma decisão. E Jesus, ele queria perdoar Judas, ele iria perdoar Judas. A gente vai ver logo mais aqui na frente, Pedro nega Jesus, e depois que Jesus foi crucificado e tudo mais, Jesus aparece para Pedro, e Pedro foi perdoado. Ele conseguiu voltar para esse lugar de perdão, e Pedro, ele pregou o evangelho e continuou expandindo o reino aqui na terra. Já Judas não, ele não conseguiu chegar nesse lugar de perdão, e ele se suicidou. Então, que você possa perdoar o seu próximo, quem te traiu, que você possa também encontrar o alto perdão. Amém? Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal.
Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde quer que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Então, Jesus já sabia exatamente tudo como ia acontecer. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramada em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão dentre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Lhes disse: mas agora, se vocês têm a bolsa, leve-na, e também o saco de viagem, E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: está escrito, e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caem em tentação. Então o Senhor falou que para eles não caírem em tentação, eles precisavam orar. Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então Jesus, ele também estava sofrendo porque ele sabia qual que era o destino dele, ele sabia o que iria acontecer com ele. Mas ele falou:
Pai, ele falou, Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E muitas das vezes, a vontade que o Senhor tem para nós não é o que nós queremos, mas nós devemos nos submeter à vontade do Senhor, à vontade de Deus, assim como Jesus, ele submeteu e ele foi para a cruz. Né? Ele foi entregue aqui, né? No 42 ele fala, Pai, de novo, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. 43, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Então Jesus, ele precisava de fortalecer nesse exato momento, ele estava orando para o Senhor, né? Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Imagina o sofrimento de Jesus. Ele sabia o que iria acontecer. Ele estava ali ajoelhado, orando. O Senhor enviou anjos para que ele pudesse fortalecer Jesus e se cumprisse o plano da redenção, que é Jesus morrer e ressuscitar para que nós pudéssemos ter novamente o contato com Deus, o relacionamento com Deus e pudéssemos ter acesso à eternidade. 45. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Então, muitas das vezes, a gente fica pensando, pô, Jesus estava ali, pediu para eles... Já passou isso na minha cabeça, tá? Jesus pediu para eles vigiarem, Jesus pediu para eles orarem, tá ali enquanto ele estava orando e eles não foram incapazes de ficarem acordados. E quantas vezes a gente deita na cama e a gente tá bom, Senhor, amém, e dorme, adormece orando. Inúmeras vezes, assim, eu já passei por isso, talvez você também já tenha passado por isso, mas que nós possamos orar cada vez mais, estar orando no Espírito, o Espírito em verdade, orando o tempo todo, para que nós nós não possamos cair em tentação, amém? Continuando, 47. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Foi assim que Judas traiu Jesus, mostrando quem era Jesus, dando um beijo. Mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que aconteceu, os que estavam com Jesus lhe disseram, Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, basta. E tocando a orelha do homem, ele o curou. Então, Pedro com a espada decepou a orelha, e depois Jesus falou, basta, colocou e curou a orelha do cara. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais do guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo. Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Jesus, ele não lutou contra, quando eles tentaram pegar Jesus, ele não lutou contra. Jesus, ele se entregou. Ele cumpriu o que tinha que ser feito, ele se entregou. Não foi as pessoas que foram atrás dele, não, ele se entregou. Porque era a vontade do Pai que isso fosse cumprido, mas que ele estivesse sofrendo muito. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, esse homem estava com ele. Mas ele negou, mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente esse homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente.
É engraçado porque um homem que virou no 33 e falou: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte, depois negou Jesus 3 vezes. A palavra que Jesus falou tinha se cumprido e ele saiu arrependido e amargo com toda certeza, né? Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e bater nele, cobriam seus olhos e perguntavam, profetize, quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Ao amanheceu, reuniu-se o sinédrio, a tantos os chefes dos sacerdotes quanto os mestres de lei, e Jesus foi levado perante a eles. Desculpa. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu vos perguntar, não me responderei. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: então você é filho de Deus? Vós estáis dizendo que sou, respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. E foi assim, né? O Jesus estava sendo encaminhado aqui para a crucificação. Está chegando a hora da crucificação de Jesus, que é forte, né? Que é algo que toca muito a gente, porque se não fosse por isso, nós estaríamos perdidos no mundo das trevas. E assim como Pedro, só quem está em pé pode cair. Que nós possamos orar o tempo todo e vigiar e orar para que a gente não caia em tentação, para que a gente permaneça firme na fé. Inicialmente possa parecer até impossível que isso aconteça, que a gente desvie ou que a gente saia dos planos do Senhor, mas se a gente não orar e vigiar, nós podemos ser enganados, corrompidos. Então que nós possamos manter a nossa fé nele, mantermos orando, jejuando e firmes na rocha, que é o Senhor, que é a palavra dele. Amém? Vejo você no próximo capítulo. Tchau, tchau.